Este é o relato de um mundo antigo. A história contida aqui sofreu alterações por traduções, contextualizações e acréscimo de detalhes ao longo do tempo. Esse trecho faz parte na primeira história contada pelo Sr. Bilbo Bolseiro ao mago Gandalf sobre o achado do anel. Ali, bem no fundo, perto da água escura, vivia o velho Gollum. Não sei de onde ele veio, nem quem ou o que ele era. Ele era o Gollum, tão escuro quanto a escuridão, exceto por 2 olhos grandes e pálidos. Ele tinha um barco e remava em silêncio pelo lago, pois era um lago largo, fundo e mortalmente frio. Ele remava com seus pés grandes pendurado nas beiradas, mas nunca fazia nenhuma ondulação. Não ele. Ele estava procurando com seus olhos pálidos de lâmpada por peixes cegos que agarrava com seus dedos longos, tão rápidos quanto o pensamento. Ele gostava de carne também, de goblins, quando conseguia, mas tomava cuidado para eles nunca o encontrarem. Ele os estrangulava por trás quando vinham sozinhos perto da água e ele estivesse por ali. Eles muito raramente apareciam, pois sentiam que alguma coisa desagradável estava à espreita ali embaixo, nas raízes das montanhas. Eles vieram ao lago quando estavam construindo os túneis, há muito tempo atrás, e descobriram que não podiam ir além. Então, sua estrada terminava naquela direção e não havia nenhum motivo para ir por ali, a menos que o grande Goblin os enviasse. Às vezes ele fazia questão de comer peixe do lago, e às vezes nem o Goblin e nem o peixe voltavam. Na verdade, Gollum vivia em uma ilha de pedra, viscosa no meio do lago. Ele estava observando Bilbo agora, de longe, com seus olhos pálidos como telescópio. Bilbo não podia vê-lo, mas ele estava pensando um bocado sobre Bilbo, pois podia ver que ele não era nenhum Goblin. Gollum subiu em seu barco e partiu de sua ilha, enquanto Bilbo estava sentado na margem do lago, completamente confuso e sem saída. De repente, Gollum apareceu, sussurrando e chiando. Que graça, que delícia, meu precioso. Parece que temos um banquete. Isso dá um belo bocado. E quando ele disse Gollum, ele fez um barulho horrível de engolir com sua garganta. Foi assim que ele recebeu esse nome, apesar de sempre se referir a si mesmo como meu precioso. O hobbit quase morreu de susto quando escutou a sua voz sibilante e subitamente viu os olhos pálidos e saltados. Quem é você? Ele disse, colocando a espada bem à sua frente. Que é ele, meu precioso? Sussurrou Gollum, que sempre falava consigo mesmo por não ter mais ninguém com quem falar. Isso era o que ele tinha que descobrir, pois na verdade ele não tinha muita fome no momento, apenas curiosidade. Se não fosse assim, ele teria atacado primeiro e depois sussurrado. Eu sou o Sr. Bilbo Bolseiro. Eu perdi os anãos e perdi o mago e não sei bem aonde estou. E nem quero saber se tiver uma forma de sair daqui. O que ele tem nas suas mãos? Disse Gollum, fitando a espada que não lhe agradava nem um pouco. Uma espada forjada em Gondolin. Falou Gollum e se tornou bastante cortês. Talvez ele queira sentar aqui e conversar sobre isso um pouquinho, meu precioso. Ele gosta de adivinhos, talvez goste. Gosta delas? Ele estava ansioso para parecer amigável, a qualquer custo no momento, até descobrir mais sobre a espada e o hobbit. Se ele, de fato, estava sozinho,
se ele era bom para comer e se Gollum realmente estava com fome. As adivinhas eram a única coisa que conseguiu pensar. Perguntá-las, às vezes decifrá-las, tinha sido o único jogo que ele havia jogado com outras criaturas divertidas, sentadas em suas tocas, há muito, muito tempo atrás, antes que os goblins chegassem e o privassem do contato com seus amigos das profundezas das montanhas. Muito bem. Disse Bilbo, que estava ansioso por concordar, até que pudesse descobrir mais sobre a criatura. Se ele estava, de fato, sozinho, se ele era feroz ou estava faminto, e se ele era um amigo dos goblins. Você pergunta primeiro. Ele disse, porque não tinha tido tempo para pensar numa adivinha. Então Gollum sibilou. O que tem raízes que ninguém vê? É mais alta que o pé de pé. Sobe, sobe e também desce. E contudo nunca cresce. Fácil. A montanha, eu acredito. Então ele achou fácil. Ele deve ter uma competição com nós, meu precioso. Se preciso perguntar e ele não responder, nós come ele, meu precioso. Se ele nos perguntar e nós não responder, nós dá um presente pra ele. Combinado. Disse Bilbo, não arriscando discordar, e quase fundindo seu cérebro, pensando numa adivinha que pudesse salvá-lo de ser comido. 30 cavalos em um rubro monte. Primeiro vão circundar, depois pisotear, depois descansar no horizonte. Isso foi tudo que ele conseguiu pensar para perguntar, ainda impregnado com a ideia de comida. Essa era uma adivinha bastante antiga e Gollum sabia a resposta, assim como você saberia. Moleza. Dentes, meu precioso. Mas não só tem 6. Então ele fez sua segunda pergunta. Ele chora sem voz, flutua sem asas, morde sem dentes, murmura sem boca. Espere um momento. Resmungou Bilbo, que ainda pensava desconfortavelmente sobre comida. Felizmente, ele ouviu em algum momento antes algo parecido com isso, e recuperando sua sagacidade, pensou na resposta. O vento. É claro, o vento. Ele disse, e ficou tão contente que inventou uma adivinha bem naquele momento. Essa vai fazer com que essa sórdida criaturinha subterrânea se atrapalhe toda, ele pensou. Um olho numa cara azul vê um olho numa cara verde. Este olho é igual àquele olho, disse o outro olho, mas no lugar mais baixo, não no lugar mais alto. Ele esteve nos subterrâneos do mundo por um longo, longo tempo e começava a esquecer desse tipo de coisas. Mas bem quando Bilbo começava a imaginar como seria o presente que Gollum lhe prometera, a criatura começou a lembrar de um tempo muito, mas muito distante mesmo, quando ele vivia com sua avózinha numa toca, numa margem de rio. Meu precioso. O sol acima das margaridas, ele significa. Sim, é isso. Mas essas adivinhas comuns do dia a dia, de quem vive acima da terra, estavam começando a cansá-lo. Além disso, elas o lembravam de dias em que ele era menos solitário, sorrateiro e sórdido, e tudo isso o punha de mau humor. Mas, mais do que isso, elas despertavam a sua fome. Então, dessa vez, ele tentou uma um pouco mais difícil e desagradável. Não se pode vê-la, não se pode senti-la, não se pode cheirá-la, não se pode ouvi-la.
Atrás das estrelas e no fundo das colinas encontramos ela. E os buracos vazios estão cheios dela. Ela vem antes de tudo e surge depois. Mata o riso, a vida depois. Infelizmente para Gollum, Bilbo ouvira esse tipo de pensamento antes, e a resposta, de qualquer maneira, estava toda em volta dele. A escuridão? Ele disse sem sequer coçar a cabeça ou colocá-la para pensar. Uma caixa de dobradiça, chave ou tampa desprovida. Entretanto, ali dentro, uma riqueza dourada está escondida. Ele perguntou para ganhar tempo, até que pudesse pensar numa verdadeiramente difícil. Embora não tenha utilizado as palavras usuais dessa adivinha, ele pensou que seria mais mole que gelatina. Contudo, para Gollum, ela se provou bem difícil. Ele sibilava para si mesmo e ainda assim não conseguia respondê-la. Ele sussurrava e balbuciava. Depois de algum tempo, Bilbo ficou impaciente. E então, qual a resposta? A resposta não é uma chaleira fervendo, como você parece pensar, pelo barulho que está fazendo. Disse Bilbo depois de esperar por um longo tempo. Mas de repente, Gollum se lembrou de roubar ninhos muitos anos atrás e de sentar nas margens do rio ensinando sua avózinha, ensinando-o a sugá-los. Ovos! Ovos! Então ele perguntou: Vivo, mas sem ar, frio como a morte pede, sempre bebendo sem sede, passeio sem pisar. Ele, por sua vez, também pensou que essa era uma demasiadamente fácil, porque ele estava sempre pensando na resposta. Contudo, ele não conseguiu lembrar de nenhuma outra melhor no momento, já que ele estava tão perturbado pela questão do ovo. Ainda assim, essa foi um enigma para o pobre Bilbo, que sempre que podia, evitava qualquer proximidade com a água. Eu imagino que você saiba a resposta, claro, ou possa adivinhá-la tão facilmente quanto piscar, uma vez que está confortavelmente sentado em casa, sem ter o risco de ser comido para atrapalhar o seu pensamento. Bilbo sentou e limpou sua garganta, uma ou duas vezes, mas a resposta não veio. Depois de algum tempo, Gollum começou a sibilar, de contentamento para si mesmo. Ele é gostoso, meu precioso. Ele é suculento. Ele é deliciosamente macio. Ele começou a se dirigir a Bilbo, destacando-se da escuridão. Me dê um momento. Dei todo o tempo do mundo pra você agora mesmo. Ele deve se apressar. Se apressar. Disse Gollum, começando a sair de seu barco para a terra firme para atacar Bilbo. Mas quando ele colocou seu longo pé cheio de membranas na água, um peixe pulou de medo e caiu aos pés de Bilbo. Que frio e úmido. Peixe! Peixe! É peixe! Gollum estava tremendamente desapontado, mas Bilbo, o mais rápido possível, lhe fez outra pergunta para que Gollum tivesse que retornar a seu barco e pensar. Sem pernas, está em cima de uma perna. 2 pernas, está sentado ao lado de 3 pernas. 3 pernas, ao lado de 4 pernas, ganha alguma coisa. Não era o momento certo para essa adivinha, mas Bilbo estava com pressa. Gollum poderia ter problemas em adivinhar essa se ela viesse em um outro momento. Mas agora, após falarem sobre peixe, sem pernas, não foi tão difícil de adivinhar, e depois disso, o resto foi fácil. Um peixe sobre uma mesinha. Um homem na mesa sentado numa banqueta. O gato fica com os ossos. Era evidentemente a resposta, e Gollum não demorou a dá-la. Então ele pensou que já era hora de perguntar algo difícil e horrível. Isso foi o que ele disse. Essa coisa me devora tudo que feita.
frente. Pássaros, feras, árvores, flores, gente. O ferrugem, ferro, o aço corrói. As pedras duras com comida mole. Arruína cidades, chacinas e reis. E nas altas montanhas com ela tem vez. O pobre Bilbo sentou-se na escuridão, pensando em todos os nomes horríveis de todos os gigantes e ogros de que ele alguma vez ouviu falar nos contos. Mas nenhum deles havia feito todas essas coisas. Ele tinha o pressentimento de que a resposta não tinha a ver com nada disso, mas que ele a conhecia, ainda que não conseguisse pensar nela agora. Ele começou a ficar com medo, e isso é algo ruim quando se quer pensar. Gollum começou a sair de seu barco. Ele agitou a água e remou até a margem. Bilbo podia ver os olhos dele vindo em sua direção. Sua língua parecia grudada na sua boca. Ele queria gritar: "Me dê mais tempo, me dê mais tempo." Mas só o que saiu num súbito guincho foi: Tempo! Bilbo se salvou por pura sorte, porque essa, evidentemente, era a resposta. Gollum, mais uma vez, estava desapontado, e agora começava a ficar com fome e cansado do jogo. Ele o tinha deixado verdadeiramente faminto. Dessa vez ele não voltou para o barco. Ele se sentou na escuridão perto de Bilbo. Isso fez com que o hobbit ficasse tremendamente desconfortável e dispersou sua sagacidade. Ele tem que fazer uma pergunta para nós, meu precioso. Sim, só mais uma para responder. Sim. Mas Bilbo simplesmente não conseguia pensar em nenhuma questão com aquela coisa horrível, úmida e fria sentada perto dele, e apalpando e cutucando ele. Ele se coçou e se beliscou, mas não conseguia pensar em nada. Pergunta para nós, pergunta! Bilbo se beliscou e se estapeou. Ele segurou sua pequena espada. Ele até mesmo procurou por algo em seu bolso com a outra mão. Lá ele encontrou o anel que ele tinha achado na passagem e esquecido. Que eu tenho no bolso. Ele disse em voz alta. Ele estava falando consigo mesmo, mas Gollum achou que era uma adivinha, e ele estava assustadoramente contrariado. Não é justo! Não é justo! Isso não é justo, meu precioso! Não é! Perguntar para nós o que ele tem nos seus bolsos! Seus bolsinhos nojentos! Bilbo, vendo o que acontecera e não tendo nada melhor para perguntar, manteve a sua questão. O que eu tenho no meu bolso? Ele precisa dar 3 chances, meu precioso. 3 chances. Muito bem, pode falar. Mãos. Errado, mais uma chance. Disse Gollum, mais irritado do que nunca. Ele pensou em todas as coisas que mantinha em seus bolsos: ossos de peixe, dentes de goblins, conchas molhadas, um pedaço de asa de morcego, uma pedra para afiar suas presas e outras coisas sórdidas. Ele tentou pensar nas coisas que outras pessoas levam em seus bolsos. Uma faca! Errou, disse Bilbo, que tinha perdido sua faca algum tempo atrás. última chance. Agora, Gollum estava num estado muito pior do que aquele em que estava quando Bilbo fez a pergunta do ovo. Ele sibilava e balbuciava, e balançava para frente e para trás, e batia os pés no chão e se contorcia, e se entortava todo, mas ainda não arriscava gastar seu último palpite. Vamos, estou esperando. Ele tentou parecer corajoso e animado, mas não tinha a mínima ideia de como o jogo iria acabar, independentemente de Gollum acertar ou não.
Uma corda! Oh, nada! Gritou Gollum, o que não era muito justo, dando 2 palpites de uma vez. Ambos errados? Exclamou Bilbo, muito aliviado, e ele imediatamente se colocou de pé, encostou suas costas na rocha mais próxima e segurou sua espada. Mas ele não precisava ter ficado tão alarmado, porque uma coisa que Gollum aprendeu há muito tempo era nunca trapacear num jogo de adivinhas, que não só é sagrado, como também imensamente antigo. Além disso, tinha a espada. Ele simplesmente se sentou e sussurrou. E meu presente? Perguntou Bilbo. Não que ele se importasse muito, mas ele sentiu que o merecia porque o ganhara, muito justamente e em circunstâncias muito difíceis. Devemos dar a coisa, precioso. Sim, devemos. Nós precisamos buscá-la, precioso, e dar para ele o presente que prometemos. Então Gollum remou novamente em seu barco e Bilbo achou que era a última vez que o via. Mas não era. Quando o Hobbit estava começando a pensar em retornar pela passagem, de saco cheio de Gollum e da água escura, ele ouviu a criatura lamentando e gemendo na escuridão. Ele estava em sua ilha, da qual, é claro, Bilbo não sabia nada, fuçando aqui e ali, procurando e vasculhando em vão, revirando seus bolsos. Onde está? Onde está? Perdido! Perdido! Meu precioso, perdido! Perdido! Que desgraça, maldição! Nós não temos mais o presente que prometemos. E nós não temos nem para nós mesmos. Bilbo se virou e esperou, imaginando que poderia ser que levava a criatura a fazer tanto alvoroço. Isso se provou uma decisão afortunada no final das contas, pois Gollum voltou balbuciando e sussurrando, e coachando tremendamente. Depois de toda a agitação, Bilbo conseguiu depreender que Gollum tinha um anel. Um belo e maravilhoso anel. Um anel que recebera de presente de aniversário muitas e muitas eras atrás, nas épocas antigas, quando esses anéis eram menos incomuns. Às vezes ele o levava nos bolsos, mas usualmente ele o deixava em um pequeno buraco na rocha em sua ilha. Às vezes ele o usava quando ele estava muito faminto e cansado de peixes, e esgueirava-se pelas passagens escuras em busca de algum goblin perdido. Então ele até se arriscava em lugares em que as tochas estavam acesas, que faziam seus olhos piscarem e arderem, mas ele estaria seguro. Sim, quase completamente seguro, pois aquele que coloca o anel no dedo se torna invisível. Apenas a luz do sol se poderia ser visto, e mesmo assim apenas devido à sua sombra, que ainda seria uma sombra mais pálida e vacilante. Não sei ao certo quantas vezes Gollum pediu perdão a Bilbo. Ele insistia em dizer: sentimos muito. Não queríamos enganá-lo. Nós íamos dar para ele nosso único presente se ele ganhasse a competição. Ele até se ofereceu para pegar para Bilbo um belo e suculento peixe como prêmio de consolação. Bilbo estremeceu só de pensar nisso. Não, obrigado. Ele disse o mais polidamente que pôde. Ele estava pensando com afinco e veio a ele a ideia de que Gollum deveria ter deixado o anel cair em algum momento. Então ele o encontrou e agora estava com ele em seu bolso. Mas ele era esperto o suficiente para não contar para Gollum. Achado não é roubado, ele disse para si mesmo. E estando em um lugar bastante apertado, eu ouso dizer que ele estava certo. De qualquer modo, o anel pertencia a ele agora. Deixe pra lá. O anel seria meu agora se você o achasse. E então você o teria perdido de qualquer jeito. Eu te perdoo, com uma condição.
Sim, o que é? O que ele deseja que nós façamos, meu precioso? Me ajude a sair daqui. Agora Gollum tinha que concordar com isso. Se ele não quisesse trapacear, ele ainda queria muito experimentar que gosto o estrangeiro tinha, mas agora tinha que desistir dessa ideia. Além disso, havia a pequena espada, e o estrangeiro estava bastante desperto e alerta, não desprevenido como Gollum gostaria de encontrar as coisas que ele atacava. Então talvez essa fosse a melhor opção. Foi assim que Bilbo descobriu que o túnel acabava na água e não ia muito adiante do outro lado, onde a montanha parecia uma passagem negra e sólida. Ele também aprendeu que deveria ter virado à direita, em uma das passagens antes de chegar ao fundo da montanha. Mas ele não conseguiu seguir as instruções de Gollum para encontrar essa passagem em sua saída. Por isso, fez a criatura miserável ir e mostrar para ele o caminho. Conforme eles seguiam subindo o túnel juntos, Gollum sacudindo-se ao seu lado, Bilbo indo bem devagar, ele pensou em experimentar o anel e colocou-o no dedo. Onde ele está? Para onde ele foi? Disse Gollum de uma vez, espreitando com seus olhos compridos. Aqui estou, logo atrás. Disse Bilbo, retirando o anel novamente, sentindo-se contente por tê-lo e por descobrir que ele realmente fazia o que Gollum afirmara. E eles continuaram a subir, enquanto Gollum contava as passagens para a esquerda e para a direita. Uma à esquerda, uma, duas, três à direita, duas à esquerda. E assim iam. Ele começou a ficar bastante trêmulo e amedrontado conforme o lago ficava mais e mais para trás, mas finalmente ele parou perto de uma entrada abaixo à esquerda e subia. 6 à direita e 4 à esquerda. Aqui está a passagem. Ele precisa se apertar e se esgueirar. Nós não aguentamos seguir em frente, meu precioso. Não aguentamos. Então Bilbo deslizou por debaixo do arco e disse adeus para a criatura miserável e nojenta, e estava bastante contente. Ele não se sentiu confortável enquanto não teve certeza de que ela havia partido e manteve sua cabeça esticada no túnel principal, escutando até que tivesse certeza de que o farvalhado os pés de Gollum o levaram de volta para seu barco e para a escuridão.